Pode Porco está no ar, o Pelas Alamedas está no ar, mais um programa para a história aqui do canal do Pode Porco. Eu, Gabriel Morim, tocarei aqui toda sexta-feira, fechando a semana aí, falando de Palmeiras, já projetando a rodada do final de semana também, sempre com um convidado mais do que ilustre para falar de Palmeiras. E sexta-feira à tarde já é dia de tomar aquela gelada, né? Quem gosta de jogar seu futebolzinho, quem não gosta muito de trabalhar, sexta-feira a caneta cai cedo. Mas aqui no Pode Porco a caneta não cai nunca. E é isso. Antes de apresentar o meu convidado da estreia do Pelas Alamedas, lembrar para você se inscrever no canal do Pode Porco, seguir o Pode Porco nas redes aí e também sentar o dedo no like, que para a gente é muito importante que você deixe seu like. E deixe seus comentários aí o que você achou do programa também, o que você acha legal colocar, dá ideia de quadros também, de convidados que você quer ver aqui também. Então é isso, vamos que vamos. Agora dá meu bom dia, boa tarde, boa noite para Danilo Lavieri, monstro. Terceira vez no Pode Porco, né? Já foi 2 vezes no estúdio, agora tá aqui de novo. Tá sempre com nós, Já teve uma parceiraço. outra vez que eu fui numa quarta de manhã também. Já virei sócio, só tô esperando o depósito Exatamente. mensal também aí desses milhões que você ganha aí. Tá duro, tá duro. Estamos preenchendo a nossa grade aqui pré-mundial porque a gente também precisa de mais monetização. Precisamos que o canal ganhe mais views e mais likes, porque a conta não vai ser barata dessa cobertura de mundial. Também estamos partindo para os Estados Unidos daqui, já tá aí, né? Daqui a um mês. Eu também, daqui um mêsinho, já tô ansioso. Lavieri vai também. A gente vai falar muito de mundial também. Mas para começar aqui o Pelas Alamedas, lembrando que o Pelas Alamedas é um programa que vai ter jornalismo, mas vai também ter entretenimento, resenha, piada, descontração. E nas nossas Alamedas aqui não tem cerco, viu, amigos? Qualquer um pode entrar. Então, vamos que vamos. Que é isso. Agora, Lavieri, estamos terminando uma semana com um jogo. Eu falei ontem, foi até massacrado aqui. Muita gente falou que eu estava muito chato e talvez eu esteja mesmo. Às vezes eu acho que eu pego um pouco pesado demais com o Palmeiras, mas eu não gostei tanto do jogo assim contra o Cerro Porteño. Já não tinha gostado tanto assim do jogo contra o Vasco. Será que a gente que está muito exigente? Porque quem olha de fora vê esse Palmeiras do Abel como um time histórico, né? Que não cansa de fazer história na Libertadores, pega a fase de grupo da Libertadores e amassa como se fosse uma baba, enquanto outros clubes sofrem demais até na Sul-Americana, né? Enfim, como que você viu esse jogo de quarta-feira, essa vitória do Palmeiras lá no Paraguai? Cara, assim, eu acho que uma vitória, o Palmeiras fez o suficiente, né? Mas assim, o jogo foi um pouco arrastado, um pouco burocrático. O Palmeiras foi um pouco pegando leve, digamos assim, né? Porque a expectativa era que o Palmeiras vencesse com mais facilidade. Foram os 15 minutos que o Palmeiras começou bem melhor, depois o jogo ficou muito travado, muita falta, e aí o Palmeiras foi abrir o placar e depois podia ter feito 2-0 com aquele gol do Vitor Roque. Aí no segundo tempo, o Palmeiras estava claramente controlando, tranquilo, tentando achar um buraco no jogo do Cerro e acabou correndo risco, né? O Palmeiras tomou 2 bolas na trave em sequência ali, num lance do Cerro, mas depois conseguiu fazer o 2-0. Acho que essa relação que tem entre pegar pesado e achar. A questão é, o Palmeiras gastou muita grana, então a expectativa sempre vai ficar lá no alto. Agora, se você for contextualizar, tem a grana de um lado, né? Então fica na expectativa alta com a grana, e do outro tem um calendário horrível, viagem para todo lado, tudo que é lado. O mês passado o Palmeiras viajou 35 mil, 40 mil quilômetros, desfalques. E para contextualizar ainda mais, você olha e não tem ninguém jogando bola de verdade. Então não tem ninguém que você fale assim, esse time, quem era o Flamengo, que tomou um pau do Cruzeiro e empatou com o Central Córdoba. O São Paulo está melhorando um pouquinho, mas não tem elenco para segurar a barra. O Inter começou o ano como uma grande sensação também. Então, assim, eu entendo a cobrança e faço parte dela, de que eu acho que o Palmeiras pode jogar um pouco mais, mas ao mesmo tempo tem todas essas limitações que acabam fazendo com que nenhum time consiga desempenhar um futebol de verdade. E dentro desse contexto, o Palmeiras está em primeiro da Libertadores e primeiro do Brasileirão e largou na frente, vencendo o adversário mais difícil no mata-mata da Copa do Brasil. Então é aquilo, o Palmeiras está excelente. A diferença é que podia ser
Não sei se na sua escola era de 1 a 10, teve uma época na minha escola que era letra. E aí tinha o A, que era muito bom, e tinha o A mais, que era você saía pelado na classe comemorando. Então é isso. O Palmeiras tá A, falta um pouco para esse A mais, mas tá ruim? Não, tá excelente o A mais já. Boa, é isso. Vamos que vamos, concordo com você. Inclusive o D'Alessandro, diretor técnico do Inter, deu uma declaração de que o Palmeiras hoje joga o melhor futebol do Brasil, né? O melhor elenco, o melhor time do Brasil. Queria saber de você, porque o futebol aqui no Brasil também é muito dinâmico, né? Você disse que o Inter do Roger Machado aí, após o final dos estaduais, era o time a ser batido. Depois de perder para o Palmeiras, começou a dar uma patinada, né? O Flamengo também, do Felipe Luiz, teve 2 grandes goleadas, né? Meteu 6-0 no Juventude, goleou o Corinthians por 4-0, mas também patinou, né? Empatou com o Vasco, agora perdeu do Cruzeiro. Então, nossa opinião vai mudando a cada rodada, né? E aí o Abel vai de gênio a burro de quarta a domingo, Felipe Luiz também é uma baita promessa, depois já vira um lixo que está correndo risco. Aqui como o Abel disse ontem na coletiva, é tudo 880, né? Não tem equilíbrio para nada. Mas você concorda que. E eu acho que o D'Alessandro ele não quis dizer nem num sentido de plástica, de um time que joga um futebol bonito, né? Porque o Palmeiras realmente é um time muito mais eficiente do que um time de um futebol arte, né? Mas é um time que compete, que é chato, que morde, né? O time do Palmeiras está muito jovem, né? Com, cara, Giai, 20 anos, Estevão, Facundo, Vitor Roque, né? Um time que você vê que tem Richard Rios, é um time novo com uma pegada absurda, né? Então, Uhum. você concorda com ele, Lavieri? Palmeiras tem o melhor elenco, o elenco mais forte do Brasil hoje, até mais que o Flamengo? Eu até no vídeo, a ESPN postou esse vídeo, eu escrevi lá nos comentários, pois a beleza está no olho de quem vê, né? Porque é meio isso, né? Quem gosta de um futebol bonitão não vai achar que o Palmeiras está jogando essa bola toda. Agora, quem gosta de um futebol competitivo, aguerrido e que vê o cara lutando até o final, aí o Palmeiras realmente é um time que dá para ser usado como referência. Eu não concordo que o Palmeiras tenha o melhor elenco. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco mais equilibrado. Porque quando você olha elenco, a gente considera o time titular. Olha para o elenco do Flamengo. Gerson seria titular no Palmeiras. Arrascaeta seria titular no Palmeiras. Pedro, provavelmente, seria titular. Não sei se com dupla, alguma coisa ia ter que fazer, mas o Pedro é titular. Wesley, titular. Então, assim, é, é difícil você falar que o Palmeiras tem o melhor elenco diante disso, sabe? A partir do momento que você vê que 5 caras do Flamengo seriam titulares no Palmeiras. O que eu acho é que o Palmeiras tem um poder de substituir, de revezar jogador sem cair tanto o nível. Então, quando você vê no Flamengo jogando sem o Arrascaeta, ou como no jogo contra o Central Córdoba, quando o Arrascaeta não estava tão bem, não tem quem entrar no lugar. Quando o Pedro está voltando de lesão e não está no seu melhor estado físico, não tem quem entrar no lugar. Enquanto isso, o Palmeiras vai trocando vários notas 7, 8. O Flamengo tem os notas 9, 10 e que não tem substituição. Então eu acho que o Palmeiras é o elenco mais equilibrado. Aí, tecnicamente, eu ainda acho o Flamengo melhor. Agora, se você for analisar o que o calendário do Brasil exige, o que o calendário do Brasil exigiu nos últimos anos, o Palmeiras me parece mais bem preparado do que o do Flamengo, que é um elenco mais jovem, que tem mais volume, que é mais competitivo nesse sentido. E aí eu acho que é por isso que o D'Alessandro fala. E lembrando, a gente está em agora começo de maio, e o Palmeiras está terminando uma reformulação, né? Ainda está emplacando alguns jogadores, como o próprio Paulinho, ainda não conseguiu jogar 90 minutos. O Veiga machucou, o Maurício machucou. Então o Palmeiras, para mim, tem o elenco mais equilibrado e o elenco mais competitivo, mas tecnicamente ainda tem time melhor, que para mim é o Flamengo. Boa, animal. Agora falando sobre Vitor Roque, né? Porque acho que foi o principal personagem dessa semana do Palmeiras. Já tinha feito gol na estreia, já tinha feito o primeiro gol dele pelo Palmeiras contra o Vasco no domingo, né? Um gol que tirou um peso, e ele mesmo disse que tirou uma pressão ali das costas dele, já estava chegando a 12, 13 jogos sem gol. E aí ontem no Paraguai, ele cria a jogada, né? A gente precisa pontuar isso, porque o Vitor é um cara que ele pressiona muito, ele é muito bom nesse jogo sem bola que o Abel gosta tanto, né? Até por isso o Rony, o Abel amava, porque ele entregava muito sem bola, e o Vitor é um cara que ele entrega muita intensidade, ele consegue, ele que cria a jogada para ele perder um gol inacreditável ali. Ele podia ter tomado 30
decisões diferentes, né? Podia ter rolado o pistão, podia ter fingido, podia ter tentado driblar o goleiro, enfim. Mas acabou prendendo o pé no gramado ali também, fez uma finalização, acabou fazendo uma finalização muito bizarra. E Sim. aí a gente já imagina, conhecendo a torcida do Palmeiras, que a cornetada já ia ser pesada, né? Mas queria saber de você como que você vê isso, porque hoje em dia é muito complicado, né? O jogador, ele nunca esteve tão exposto, né? Ainda mais pelo preço que o Vitor foi, foi pago nele, né? Acho que ele carrega uma pressão maior também. E aí, claro que após o erro já estava, você rolava o Instagram, já estava post no Casé, na ESPN, Uhum. e toda a torcida criticando o cara, e aí o Abel foi. Eu achei que o Abel foi pica, tá? De não ter tirado ele, porque muita gente falou, pô, tinha que ter sacado no intervalo, tava na cara que o cara ia voltar mal, e ele voltou realmente mal. Mas aí o cara acaba o jogo fazendo um gol daquele. Cara, eu falava com alguns amigos, pô, puta, que merda que aconteceu isso, né? Tudo que o cara não precisava nesse momento que ele tá começando a crescer, criar essa pressão, a torcida encher o saco do cara, tal, esse lance ficar sendo reprisado 30 mil vezes. E aí o futebol, magicamente, nos brinda com uma reviravolta dessa, né? Mas enfim, queria que você fizesse um resumo sobre essa loucura que é as redes sociais hoje, como jogador também a pressão, a cabeça do cara é sempre colocada a prêmio a cada nova rodada e o cara sempre tem que estar guardando para sobreviver aí, né, nessa jaula maluca que são as nossas redes antissociais. Eu tenho ficado um pouco mais ausente, especialmente do Twitter. Eu posto e saio. Antigamente eu gostava de interagir pra caramba. Hoje eu tenho feito isso mais no Instagram, que tem um pouco mais de controle. Eu também tenho menos gente se seguindo por lá, então acaba sendo melhor, mais privado, porque realmente rede social é um negócio que deixa doente. E aí é muito fácil, né? Falar assim, o jogador não pode ligar. O Vitor Roque tem 20 anos, ele nasceu com o celular na mão, certamente. Não nasceu, porque provavelmente ele deve ser o que a maioria dos jogadores aqui do Brasil, né, que tem dificuldade financeira e tal, mas certamente no primeiro momento que ele começou a receber um dinheiro a mais, ele já tinha um celular e estava o tempo inteiro conectado, que é o que eu vejo com meus primos que são mais novos, que é o que eu vejo com a molecada mais nova do prédio que eu moro. Quando você vai em qualquer lugar, você vê, e o que aconteceu agora, essa coisa que virou trend aí do filho do Luciano Huck com a Nossa, Angélica, eu não sei até 15, hoje eu 14 não entendi anos. até hoje o que é isso, eu Eu nem quis demorei para pesquisar o que é. entender, eu tentei fazer um resumo, mas o que eu quero dizer assim, essa galera nasce e para eles o celular é muito importante. Então não dá para falar, é só não olhar o celular. É um contexto diferente. Para mim, então assim, eu entendo quando o jogador é pressionado por isso. E basta ver que, pô, tem vários jogadores que saem de times e que se sentem ameaçados, a família e tal. Então, essa primeira parte da rede social eu acho realmente que é uma loucura e é um trabalho muito difícil você chegar pro jogador e falar que ele não pode ligar para aquilo e tal. Muito porque hoje a galera gosta muito do like, a galera quer muito o adicionar para a rede, né? Então o cara começa a seguir, tem um peso absurdo que, assim, para mim não entra muito na cabeça, enfim, tem essas coisas que ainda acontecem e é muito de geração. E para jogador, obviamente, isso afeta. Então é algo que a gente infelizmente tem que lidar com isso, e não só para jogador, para nossa vida, mas aqui o papo é futebol. E aí ontem, né, quando aconteceu isso, eu também dei uma olhadinha rápida no Instagram e tudo, assim, era 5 segundos, já estava em todo quanto é lugar o vídeo, né? E eu fiquei o jogo inteiro pensando, tira ou deixa, né, o Vitor Roque? Porque se o Abel pega e tira, é queimado, né? O Vitor Roque sai de cabeça baixa. Lógico que ele estava no Paraguai, ele não ia ser vaiado, que nem se fosse no Allianz. Mas o cara sai, sabe que o jogo tá na Globo, tá todo mundo falando e tal. Então é um ponto. Você tira o jogador que errou. Ao mesmo tempo, se deixa, e do jeito que tava ficando, ele tava tropeçando na bola, cara. Ele tava errando passe de 2 metros, ele tava chutando o gramado. Tava ficando pior. E eu ficava, meu Deus, e agora? Tem que tirar? Tem que deixar? Então, assim, para mim não tinha decisão certa. Agora é fácil falar que deu certo ele segurar o Vitor Roque e o Vitor Roque fez o 2-0. Agora, se aquela bola na trave entra, o Abel ia estar sendo crucificado pra cacete. Ia estar, nossa. Então, assim, eu tô sendo sincero e transparente com vocês aqui que durante o jogo rolando eu não sabia o que fazer, eu tentava me colocar no lugar do Abel e não tinha uma resposta. Hoje, agora, fica mais fácil falar que deu certo e realmente é bacana ter visto o Vitor Roque ter dado essa, entre aspas, volta por cima, né? Porque não foi um negócio. E aí, para finalizar o assunto Vitor Roque, né? Pelo menos nessa sua primeira pergunta,
O Vitor Roque, ele é um caso curioso, porque ele tem esses 2 gols em sequência, e até há pouco tinha lá a contagem de quantos jogos ele não fazia, minutagem, seca histórica. Inclusive escreveram no UOL isso, seca histórica, que não ficava tanto tempo sem fazer gol, não sei quanto tempo, e beleza, é isso aí mesmo, estatística é isso, pro bem e pro mal. Hoje a notícia já é que ele não marcava 2 gols seguidos desde os tempos do Barcelona. Então muda muito rápido. Agora, o Vitor Roque é um caso muito curioso, porque ele fez 2 gols anulados por milímetros, e eu sou contra essa regra para qualquer time. Eu acho que tem que mudar. Não estou dizendo que é errada a regra, hein, gente? Não estou dizendo que foi errado anular o gol, não é isso. Mas com o VAR, para mim, a regra tem que mudar. E o Vitor Roque fez 2 gols anulados por milímetros e participou de 2 pênaltis sofridos. Então, ele tem 13, 14 jogos e poderia ter 4 gols e 2 participações em pênaltis, o que não estaria nada mal. Estaria tranquilo. Seria um número, mesmo para 25 milhões e tal, e a adaptação dele estaria bom. Então, para mim, é muito pequena essa diferença aí que tem em relação à expectativa, porque ele tá indo bem. Ele corre, ele batalha, ele arma jogo, ele dá passe. Não é que ele tá perdendo 20 gols, que nem o Borja fazia. O Borja fazia um gol, perdia 5, né? Cara a cara. Não, ele não tá. No começo, o Palmeiras estava tendo dificuldade de criar a bola para ele. Então, eu acho que é uma questão natural de adaptação, mas, assim, não dá para condenar quem cobra mais, porque o cara custou, o cara é o jogador mais caro do Brasil, então não dá para também tirar isso da régua, sabe? É impossível. Acho que o meu ponto sempre é a mesma coisa que eu já falei, já gravei vídeo, já sou xingado pra cacete por isso. Você também, acho que você tá mais no meu time do que contra, que é a questão da impaciência e de xingar no primeiro minuto. Se o jogo fosse no Allianz, eu tenho certeza que se o Vitor Roque perdesse o primeiro gol, já ia ter cara do lado gritando bagre, fora. Isso, assim, isso eu sou contra 100%. Agora, esse tipo de cobrança vai existir por conta do tamanho que ele chegou no Palmeiras. Mas é legal que eu vi uns relatos de uma galera que estava no Paraguai, que parece que a torcida que estava lá no Paraguai cantou o nome dele após no Mas é intervalo sempre ali. assim, né, mano? A gente foi para Brasília junto, a gente foi para BH junto, a gente já fez outros jogos de visitante e é completamente diferente. Não tem comparação com o ambiente do Allianz. Normalmente quem viaja é mais doente. No Mundial lá, o Palmeiras perdeu do Chelsea, parecia que o Palmeiras tinha sido tetracampeão mundial, sabe assim? Então, assim, a torcida que viaja normalmente é um pouco mais. Eu tenho essa impressão, né? Tá mais disposta a apoiar. Não, e eu tava falando em alguns grupos ontem que assim, eu não ia pesar a mão nele, não. Mesmo se ele não faz aquele gol, mesmo que a atuação dele fosse trágica, eu acho que hoje passa muito disso também, né? A torcida é muito influenciada por uma porrada de gente, cara. Hoje tem muita página do Instagram, tem muito canal aqui do YouTube, e não querendo falar mal do trabalho de ninguém, mas cada um tem sua linha, né? Tem gente que Sim, claro. tem gente que gosta de bater, que gosta de E sangue, tem principal, tem público isso. para tudo, né? Isso que é foda. Exato, E assim, o cara grita, tem gente que gosta do grito. O cara que é mais calmo odeia e por aí vai. Então exato. o bom do YouTube hoje dessa segmentação é que você acha o que você gosta e bola para frente. Mas eu já ia passar pano, já ia pedir paciência, porque, cara, é isso, não adianta detonar o cara também, querer. Porque é isso, porra, a gente vai virar o quê? Encher o saco para contratar um 9, agora contratou um 9 e não E presta outra, mais. né? Quando Traz contratou e outro, quando então. gasta 25 milhões de euros, você não gasta para ele dar resultado apenas um ano. Você tem um contrato de 5 que possivelmente vai ser renovado por 6, 7, Exato. 8, 9. E tem exemplos do Palmeiras recente que o Palmeiras demorou. O Veiga hoje é um dos símbolos, demorou. O Dudu teve 6 meses em que todo mundo achou que não era nada, que ele bateu no juiz, que ele perdia pênalti, que não sei o quê. O Zé Rafael e tantos outros que estão na história de alguns chamam de terceira academia, né? E que demoraram para reagir. O próprio Rony, artilheiro do Palmeiras na Libertadores, demorou para fazer gol. Assim como tem os outros exemplos de caras que ficaram e não deram certo, como Até Tabata. no. Se a gente olhar até no rival, né? A loucura que o Corinthians fez pelo Yuri Alberto, né? Mandar vários jogadores para o Zenit para conseguir contratar o cara. E ele demorou muito para vingar, né? Foi Sim. chamado de burro pelo Mano Menezes, torcedor do Corinthians odiava o cara. Hoje ele é amado porque o cara tá metendo gol, mas de vez em quando ele vai mal também. Tem alguns jogos do Yuri Alberto que ele não vai bem cara, é isso. Não vai ser todo jogo que o Vitor vai jogar muito bem, até porque ele tem 20 anos. É bizarro o quanto ele é novo também. Mas enfim, vai evoluindo e vai ser muito importante. Eu gosto demais do futebol dele, acho que ele vai ajudar o Palmeiras demais. Agora, senhor Lavieri, mudando um pouco de assunto aqui, você que é sempre bem informado ali, você é o rei das Alamedas, né? Se o programa chama pelas Alamedas, você manda ali naquelas Alamedas ali. E eu quero saber se você tem informação sobre Dom Abel Ferreira, né? Porque muita gente, o nosso palestra disse que o Hugo Cajuda, empresário dele, tá chegando no Brasil nos próximos dias aí para discutir a tal da renovação.
Tem gente que diz que a filha dele vai morar fora, vai ter que se mudar para a Europa, e isso poderia fazer com que ele tivesse que ir, né? Uma mudança familiar. A gente sabe o quanto a família foi importante também no momento para eles ficarem, porque a família, as filhas e a mulher dele amam o Brasil. Mas enfim, você tem informação? Você acha que o Abel vai renovar com o Palmeiras ou não? Claro que esse assunto vai se estender até o final do ano, né? Não acho que vai ser algo decidido agora. Mas qual é o seu feeling sobre a renovação do Abel com o Palmeiras aí? Você acha que a história termina no final de 25 ou vai para pelo menos até o final do mandato da Leila em 27? A Leila vai fazer de tudo para isso, né? A gente não pode tirar da Opa, conta. subiu errado, foi mal. Ah, tá, que susto. Pensei que Pronto, tinha pronto, acontecido foi alguma mal, coisa. foi mal. A gente não pode tirar da conta a seleção brasileira, tá? Isso não tem como tirar da conta. Depois do Mundial, dependendo de como for o acerto, eu acho que o Brasil vai fazer o máximo esforço para ir no Ancelotti, vai ficar para o Ancelotti. É isso que a CBF quer nesse momento e pode ser que anuncie em breve. Mas se não anunciar, o nome do Abel é forte, sim, na CBF. É Mas forte. será que E ele aí balança? Será que ele cogita essa ideia? Eu nunca achei que ele cogitaria. é Porque muito difícil, mano. Assim, eu nunca ouvi de ninguém nada nem a favor nem nada contra de galera do Abel, sabe? Eu nunca ouvi ninguém falando assim, o sonho dele, que nem já ouvimos do Jorge Exato. Jesus. Agora, eu não sei, eu ainda acho que a seleção brasileira tem muito glamour. Eu ainda acho que disputar uma Copa do Mundo com a seleção Então, brasileira é um pesa. negócio muito grande. Porque assim, uma coisa é você falar, assume a seleção agora e fica 4 anos até a Copa. É que nem o Dorival lá, que nem 4 anos ficou, mas todo mundo já sabia que o cara não ia chegar na Copa. Agora, o técnico que assumir agora, não tem como, ele vai chegar na Copa. Ah, Então, cara, dirigir uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, eu vejo poucas coisas maiores do que isso. Sinceramente, talvez não tenha uma coisa maior. Eu não sei se é muito pachequismo da minha parte, mas eu sempre fui apaixonado por Copa do Mundo. E, cara, a seleção brasileira é a seleção mais importante do mundo. Querendo ou não, cara. Se não fosse, já tinha acabado, porque o jeito que tratam a seleção brasileira é um negócio surreal. Então, assim, não dá para tirar isso da conta. Agora, a Leila vai fazer o que pode e o que não pode para o Abel ficar, para tentar renovar. É, e ao mesmo tempo, o Abel e o empresário dele sabem disso e também não facilitam. Não é algo assim do tipo, não, vamos renovar sim, continua com esse salário que está aí, vamos embora. Eles não, sempre vai ter dificultam um aumentinho de salário, né? pouquinho, sempre colocam uma Não, questão para lá, uma questão para cá. Então, assim, eu não acho que seja algo que vai ser rapidamente solucionado, sinceramente. E eu tenho a impressão que o Abel está bem, está satisfeito com o momento dele no Palmeiras agora. Tá gostando do que tem, obviamente teve todas as contratações, e eu diria que ele tá assim, fica puto com o calendário, vai ficar ainda mais puto com o calendário esse ano, porque é o pior calendário que ele vai ter no Brasil desde então, mas tá num momento bom. Sinceramente, eu acho que ainda temos uma longa novela para essa definição em relação a renovação ou não. Eu não querendo desconfiar das informações dos outros nem nada, mas até onde eu sei, não tem nada tão próximo assim para a gente já poder comemorar ou lamentar. Eu sinto que essa renovada de elenco que deu um gás para ele, assim. Por mais que esse Paulista tenha sido tão desgastante, perder para o Corinthians também, primeira vez que ele perde um título para o Corinthians, né? Foi para a imagem dele perante a torcida também foi bem desgastante, mas parece que ele está bem confortável e talvez renove mesmo. E os muitos palmeirenses que não gostam dele, né? Porque tem uma parcela chatinha ali que não gosta do Abel, vai ter que aceitar, porque a gente não está acostumado também, né? Não só o palmeirense, o brasileiro, né? Eu não lembro no Brasil, nesse século, talvez não tenha tido um trabalho tão longevo, né? De 4, 5 anos para 6, para 7. E, cara, o desgaste é igual uma relação, né? Não tem jeito. Quanto mais tempo você passa junto, mais qualquer defeitinho vai irritando um pouco mais, né? De ambos os lados, né? É complicado. Eu mesmo tenho. Eu amo a Abel como palmeirense, como jornalista a gente tem que fazer a separação, mas como palmeirense eu não tem como falar que a gente não gosta do cara. Eu amo ele pelo que ele já entregou. Tenho Todos Somos Um tatuado. Voltando de Montevidéu, eu tatuei Todos Somos Um. Então, assim, não tem muito para onde fugir. Agora, ele me irrita também às vezes, mas e eu com certeza irrito muito mais ele do que ele me irrita, porque ele deve nos odiar também.
não deve gostar da imprensa, ele bate demais na imprensa, em jornalista, né? Então é uma relação pesada, mas faz parte, né, do pacote, não tem muito para onde correr. Agora, Lavieri, falando sobre Mundial, e aí, como estão as expectativas? Eu lembro de ter falado com você disso há um tempo atrás e, cara, a coisa ainda não estava muito. Ninguém sabia como ia ser, né? Como os clubes iam reagir, como os clubes iam. Como as torcidas iam também aceitar isso, né? E, cara, agora que a coisa tá chegando, lançando o álbum, né? A gente vai chegando perto e realmente eu que não estava muito empolgado, tô realmente muito. Cara, vai ser algo histórico, assim, né? Pô, para mim, que sou palmeirense desde criança, velho, vivenciar o Palmeiras numa Copa do Mundo de clubes, né, cara? Tipo, eu nunca fui para uma Copa. Trabalhei na do Brasil aqui, mas, cara, a do Brasil não é a mesma coisa que você ir para uma Copa fora do seu país, né? E, cara, vai ser uma sensação de Copa mesmo com o seu time do coração, né? Então é uma parada que é insana É, Imagina a inveja que nossos rivais estão da gente, né? Porque imagina um mêsinho parado tendo que assistir. Nossa, vai ser punk pros caras. Mas enfim, como está a sua expectativa? assim, eu tava bem tranquilo também. Lá atrás eu comprei passagem, reservei essas coisas. Aí tava acertando os outros detalhes agora, onde eu ia ficar lá em Miami, que o Palmeiras vai jogar em Miami contra o Inter, né? No último jogo da primeira fase. E aí ele começou a me bater um pouco de ansiedade, assim, sabe? Eu comecei a falar, não achando que vai ganhar nem nada, mas, porra, é isso que você falou, porque quando eu era moleque, eu jogava videogame com meus amigos e a gente fazia uns campeonatinhos desse, no videogame. Tipo, escolhe um time aí e vamos fazer. Aí ficava, cara, do meio-dia até as 10 da noite jogando, tinha fase de grupos, aí passava, aí tinha lá. E era isso, pegava um time, dependendo do ano do videogame que tinha ali, às vezes tinha time brasileiro, às vezes não tinha. Então você fazia aquela loucura pelo videogame. E, cara, até hoje, todas as vezes que eu fico olhando os grupos, eu fico vendo as tabelas e, porra, eu falo, cacete, é um jogo, é um campeonato de videogame isso. Eu acho animal que o Palmeiras esteja. E mais, eu acho que, assim, não é tão simples que o Palmeiras vai estar nos outros, porque para brasileiro vai precisar ganhar a Libertadores. Não vai dar para ir Exato. pelo ranking. Porque os times dos outros países podem ir pelo ranking, porque tem o um limite. 2 times por país podem ir. Se for o terceiro, só sendo campeão. E a gente tem muito brasileiro candidato a ser campeão da Libertadores. Então, o Palmeiras pode estar em primeiro no ranking, como está agora, já em primeiro no ranking, pensando no Mundial 29. Mas se tiver em primeiro e tiver 2 campeões brasileiros, não vai adiantar estar em primeiro. Então, assim, tem que aproveitar essa oportunidade. E aí, Ah, quando eu fico vendo a tabela, Palmeiras e Inter, Palmeiras e Porto, e os outros jogos em volta, eu vou para City e Juventus, que vai ser em Orlando, um dia depois do Palmeiras e Miami. Fluminense, até Fluminense e Red Bull. Fluminense e Borussia Dortmund. Borussia. Eu tô Vai achando ser 2 dias animal, eu vou depois da estar. estreia do Palmeiras, acho. Então, e eu vou estar lá em Nova York, vou aproveitar para assistir também. Então, assim, tem muita coisa que eu tô achando legal desse Mundial, vários jogos, várias coisas animais. E eu tô animado por esse evento. Eu já fui para 3 Copas do Mundo, né? Teve a do Brasil, como você disse que é diferente. Eu fui para o Catar e para a Rússia. E, cara, assim, eu já tracei como objetivo da minha vida estar no máximo de Copas do Mundo que eu posso. E eu tenho certeza que esse Mundial de Clubes eu vou voltar com essa expectativa, com essa impressão, porque é muito animal esse ambiente, essa união de todo mundo ali. Agora, vai ganhar? Nem a pau, cara. Esquece, esquece, esquece. Assim, não vai. Se passar é PSG ou Atlético de Madrid. Aí já vem o milagre. Aí se passar é Bayern. Aí já é outro milagre. Eu sei que vai ter muito cara me É xingando, difícil. falando, vai É se fuder, difícil. tem que acreditar, é o 1% que o Abel fala. Ok, é 1%. Eu só vou ficar ansioso de vitória se for final, cara. Porque até lá, para mim, eu vou sempre como a zebra. Todo jogo que eu for, eu vou achar que é zebra. É... Mas de qualquer jeito vai ser animal, vai ser legal. Para mim, passando da fase de grupos já tá bom. E vamos ver o que dá. De qualquer jeito é legal. E eu acho que vai ser uma experiência bacana para o torcedor, obviamente, mas também para os jogadores, para eles terem noção do Palmeiras, do investimento que é, de jogar ali, de representar o Palmeiras por todo lugar. E depois tem muita gente. Eu tenho dúvida do que vai ser o efeito pós-mundial. Porque quem perder, quem voltar, e o brasileiro voltar e os times começarem a perder, anota aqui. Eu vou falar isso amanhã, eu vou falar no post quando eu gravar, no próximo post que eu gravar, e tô falando aqui em primeira mão para vocês. O cara
o time que perder na estreia do Brasileirão, no segundo jogo, no terceiro jogo, vai falar assim: foi muito ruim a gente parar durante o Mundial, a gente perdeu o ritmo de jogo. Exato. E os times que voltarem bem vai falar, nossa, foi muito bom treinar. E o Palmeiras, eu tô dúvida de como que é. Eu tenho a impressão que o calendário do Mundial vai ser mais tranquilo do que o calendário do resto do ano. Vão ser 3 jogos, talvez 4, no mês todo. Então, talvez o Palmeiras volte bem, e ainda mais pintando agora, como tá pintando essa saída do Palmeiras muito bem no Brasileirão, bem na Libertadores. Então, eu acho que vai ser um movimento bacana. Mas ganhar, esquece, cara, esquece. Antes de falar, eu quero falar do assunto Estevão, e tem muito a ver com isso também, porque o Palmeiras vai perder para mim hoje seu melhor e principal jogador pós-mundial aí, então acho que isso também vai ter um efeito pesado, né? Dizem que o Palmeiras vai buscar a reposição para ele, mas antes de falar sobre o Estevão, eu queria te fazer uma pergunta, porque você é um cara, agora está escrevendo para o Infomoney também, é um cara que manja muito dos negócios do esporte aí, do marketing esportivo também. O último Mundial que o Palmeiras jogou, nos dois, né? A camisa do Palmeiras tinha que ser limpa, né? Só podia ter o patrocinador master, que no caso era a Crefisa, né? Mas desse ano, como que é? Você tem noção? A camisa vai poder estar cheia de patrocínio? Vai ser só a casa de aposta que patrocina o Palmeiras atualmente? Eu tô com a camisa aqui, e se a gente for pegar ela, eu coloquei todos os patrocínios, tem o Seal aqui, e tem a Victor atrás, né? Mas tem mais propriedades da camisa para serem negociadas, né? Embaixo, atrás do número aqui, dá para você vender. Aqui embaixo, na frente, também dá para você vender. Na omoplata aqui, né? Em cima do Puma e do número também, você consegue negociar esse espaço. Enfim, Lavieri, o Palmeiras pode conseguir mais, porque eu imagino que é um atrativo, né? Não só para o Palmeiras, mas para todos os clubes brasileiros que vão jogar esse Mundial, também na busca de mais patrocinadores, porque vai ser uma exposição absurda, mas o clube também consegue ativar seus patrocinadores, não só na camisa de jogo também, né? Mas enfim, como que você tem alguma informação sobre isso? A camisa vai ser mais lisa possível? Como que vai ser isso? Sim, vai ser padrão FIFA. A FIFA, ela faz isso em todas as competições dela. É um campeonato, um patrocinador só por camisa. E todos os times são iguais. É um padrão até visual, estético que a FIFA adota também para todos os campeonatos dela. E vai ser igual. Vai ser de novo só um patrocinador, só no caso o Sporting Bet. E o Palmeiras poderia, e aí, como você disse, né? Se você quer aproveitar a exposição do Mundial, você aproveita com outras propriedades, explorando de outra forma. Certamente a Victor, o Seal e os outros que vão sair da camisa, eles obviamente já sabem disso, né? Porque é uma regra da FIFA, então não cabe ao Palmeiras. E eles vão ter que aproveitar para explorar de outra forma. Sei lá, se vai fazer alguma coisa no match day. Aliás, a FIFA é chata até no match day, no entorno do estádio, é super fechado também. Isso é algo que, aliás, assim, para você ter uma noção de como a CBF não pode mandar o canarinho pistola para os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Assim, e o Brasil, a seleção tá mandando um canarinho, um mascote, não pode, porque é só o mascote oficial da competição. Então você imagina como vai ser com os outros clubes, né? É um padrão. Periquito e o Gobato vão ter que ficar no Brasil, então. Podem até ir, podem fazer lá foto na Estátua da Liberdade, foto na Miami Beach, essas coisas, mas dentro do estádio não podem entrar. Tem um perímetro ali que a FIFA faz, 2 quilômetros, que é o lugar que só pode quem faz patrocínio ao Mundial, independentemente do time e tal, quem patrocina o campeonato. E isso o Palmeiras já sabe, todo mundo já sabe, e vai ser assim. Só que é isso que você falou, dá para você fazer outro tipo de parceria, fazer rede social, sei lá, fazer outro tipo de coisa que você pode negociar. Então dá para explorar. Agora, independentemente do Mundial, o Palmeiras tem muito espaço na camisa para vender ainda, né, cara? Deveria já estar vendendo, né? Nos últimos acordos, o Palmeiras teve sempre o intermediário, não pagou comissão nem nada, mas teve sempre o intermediário, e eu acho que o Palmeiras poderia ter capacidade de atrair mais patrocinadores, independentemente de ter intermediário ou não. Eu acho que o departamento de marketing poderia trabalhar melhor nesse sentido. Isso é uma crítica recorrente, que, aliás, os caras ficam putos, e eles não entendem que não é nada contra o Everaldo, contra, sei lá, qualquer pessoa que esteja lá. É uma questão institucional. O Palmeiras, como time mais vencedor dos últimos tempos, não poderia demorar tanto para fechar sua camisa de patrocinador. Assim, para mim é isso, assim, sabe?
Independentemente se tivesse o É, Everaldo, também se acho. tivesse você, se tivesse o Fala Porco, se tivesse qualquer um, eu ia estar fazendo a mesma crítica, cara. Não é pessoal. Se o Everaldo assistir esse vídeo, se alguém do marketing assistir esse vídeo, não se sinta atacado. Eu estou apenas fazendo uma crítica construtiva ao que eu acho que deveria ser melhor feito no departamento de marketing do Palmeiras. Boa, perfeito. Agora, voltando para a bola, né, para o campo e bola, falar sobre o menino Estevão, porque, cara, é triste, né? Cada jogo do Palmeiras eu fico, e que ele joga muito, né? A gente fica triste e assim, eu não sei você, eu vou te fazer essa pergunta, mas eu vou sentir mais falta do Estevão e acho que o Palmeiras vai sentir mais falta do Estevão do que do Endrick. Acho que por característica. Aí vai por gosto pessoal mesmo. Eu gosto mais do futebol do Estevão do que eu gostava do Hendrick. Não que eu não gostava do Hendrick, não é isso. Mas eu acho que por característica eu gosto mais de ver o Estevão jogar. Se eu fosse jogar uma pelada e ganhasse o Paro Ímpar e tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria o Estevão para o meu time, com todo respeito ao Hendrick. Mas queria saber de você, como que você está vendo esse... Porque agora são, acho que, contando com os 3 da primeira fase do Mundial, são 10 jogos que ele tem ainda a se fazer no Palmeiras. Claro, se o Abel escalar em todos, se o Abel não poupar ele tem mais 10 jogos com a camisa do Palmeiras. Claro, se o Palmeiras passar para as oitavas do Mundial ou para as quartas, ele tem mais um ou dois. E a informação é de que, acabando o Mundial, no outro dia, ele pega o avião para Londres, né? Ele também já está super ansioso, quer estar no Chelsea, ao mesmo tempo que continua muito focado no Palmeiras, né? E as atuações dele provam isso. Mas, enfim, queria que você falasse sobre o Estevão e se, na sua opinião, você acha que o Palmeiras vai sentir mais falta do que o Endrick e se vai ser mais difícil o Palmeiras achar um substituto para o Estevão do que para o Endrick. Não sei se o Palmeiras já encontrou o substituto para o Endrick, mas enfim, por característica eu também acho que vai ser mais difícil. Mas enfim. Bom, não, ter um jogador da característica do Estevão é muito difícil, né? O cara que dribla, o cara que resolve jogo. Agora, o Palmeiras deu uma amostra no mês passado que tem um time e uma dinâmica que não dependem apenas do Estevão. Porque nesse mês de abril, que o Palmeiras teve 9 jogos, né? Foram 8 vitórias e uma derrota, né? Se eu não me engano, foi Isso, e um isso aí. empate. Perdeu para o Bahia, né? E assim, o Palmeiras não dependeu do Estevão. Pelo contrário, né? Sim, O Palmeiras teve gol do Facundo, gol do Facu Lopes, teve gol de tudo quanto é gringo, aliás, né? O Palmeiras fez gol pra caramba de tudo quanto é sim. gringo. Facundo cresceu Então, muito, né? pois é. Então, assim, não, para mim, não mostrou que dá para não depender do Estevão. Agora, não vai sentir falta? É claro que vai, né? Não tem como. Ontem, por exemplo, aliás, quarta, por exemplo, o Palmeiras sentiu falta pra caramba do Estevão quando ele sumiu no jogo, porque o Estevão estava resolvendo tudo. E o Estevão tem morrido nos jogos, né? Porque ele tem sido realmente exigido e tal, e obviamente mais marcado, né? Marcado mais de perto, porque todo mundo sabe quem é. Então, o Palmeiras vai sentir falta, mas para mim, o mês de abril mostrou que o Palmeiras tem competência para jogar sem ele. Vai ser talvez um jogo ainda mais burocrático? Talvez. Vai ser um jogo com menos brilho? Provavelmente. Mas vai continuar sendo um jogo muito competitivo e muito duro. O Palmeiras é muito firme, é muito organizado, cara. É realmente um time impressionante, assim, de como é organizado, de como sabe o que fazer e quando cada um tá no lugar, a cobertura sempre é feita direitinho. Se o Giai joga de ponta ou joga de lateral, ele sabe exatamente para onde ele precisa correr, como ele precisa fechar. Quando alguém está subindo no lugar, quem faz a marcação atrás, se o Rios está jogando mais perto da área, tem alguém sempre que está fazendo as costas dele. Então é realmente muito organizado. Então isso eu acho que continua, independentemente do Estevão. Que vai perder, obviamente, perde um pouco de brilho, não tem como. Você acha que ele vai fazer mais falta que o Endrick ou não? Vai fazer mais falta que o Endrick. Vai fazer mais falta que o Endrick. Porque o Endrick era o cara que fazia, né, uns gols muito importantes e tal, mas você sentia menos a presença dele no jogo, né? O Estevão, você vê a presença dele o tempo inteiro. Eu concordo com você. Agora, tem a questão de que, e eu tenho certeza que quem estiver vendo esse vídeo vai falar, você tá desmerecendo o Endrick. A questão não é essa. E o Endrick foi muito importante no Palmeiras. Ele tem um quê decisivo que o Estevão não conseguiu ter também, e essa é uma crítica que vai ficar ao Estevão, porque ele tem um título com a camisa do Palmeiras, né, que foi aquele paulista de 24. Tem o brasileiro de 23, que ele estreia no último jogo ali no Mineirão, mas, cara, não dá para contar como se ele tivesse feito parte daquela campanha. E ele falhou
no principal título que ele poderia ter sido protagonista, que foi no Paulista desse ano. Nos 2 jogos contra o Corinthians, ele acabou não conseguindo fazer tanta diferença assim, aí parte da torcida pega no pé, né? Que ele não decide jogo grande, não... Só que domingo ele tem o último clássico com a camisa do Palmeiras, né? É a última chance dele decidir um clássico. Contra o Corinthians lá em Itaquera, em Barueri, ele tinha dado assistência para o Vitor Roque, né? Para mim, o Estevão fez um baita jogo contra o Corinthians aquele dia. O Estevão foi muito bem naquele jogo. Por questão de anularam, ele perdeu aquela assistência para o Vitor Roque. Mas fica esse match point aí para ver se o Estevão vai conseguir decidir aí um clássico e fazer um gol em clássico. Senão ele vai embora igual o Gabriel Jesus, né? A gente precisa lembrar que o Gabriel Jesus também saiu zerado em clássicos, não fez nenhum gol em clássico. E não quer dizer nada também, né, Lavieri? Não marcar gol em clássico, né? Claro que é o jogo que, por questão de rivalidade, que a torcida mais gosta, mas isso não define o futuro do Estevão, né? Não quer dizer que o Estevão vai ser maior ou menor na Europa por causa disso, né? Até porque o Endrick carregou o Palmeiras num Brasileirão e hoje pena para ganhar chances no Real Madrid, né? E meu medo é que o Estevão sofra isso no Chelsea, né? Mas Todas as enfim. marcas individuais, para mim, elas precisam ser sempre contextualizadas com o coletivo, porque o jogo é coletivo, não adianta. Então, o Vitor Roque ficou 12 jogos sem marcar gol. O Palmeiras estava ganhando, cara. Isso é menor perto do contexto maior, né? Então, o Estevão, claro que ia ser legal se o Estevão acabasse com todos os clássicos e detonasse, mas assim, qual é o peso dos gols que ele fez, por exemplo, do gol contra o Cerro Porteño, por exemplo, que garantiu o Palmeiras na próxima fase da Libertadores? Qual é o peso? É difícil você colocar isso na balança, né? Qual é o peso? Então, assim, eu entendo, eu acho que, de novo, é uma geração, a gente tem um futebol hoje muito marcado por estatísticas e levantamentos individuais e que fazem isso, então é normal que isso aconteça, mas para mim não pesa tanto. Eu acho que o Estevão tem assim, que ele vai chegar e vai se encaixar muito bem no futebol inglês. A minha dúvida é mais em relação ao que vai estar, como vai estar o Chelsea, do que qualquer outra coisa, porque o Chelsea está jogando Conference League agora, não está nem entre os tops da Inglaterra, né? Então tem que ver como ele vai voltar, como ele vai estar para a próxima temporada. Mas eu acho que o Estevão ele tem tudo para ser um dos diferentes, assim, porque ele tem um estilo de jogo que, cara, combinado com um coletivo bem organizado e num lugar em que tem gramado sempre bom, arbitragem sempre boa, uma marcação diferente do que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que ele vai voar, cara. E ano passado a gente precisa pontuar, né? O Palmeiras cai nas Copas sem o Estevão. Na Copa do Brasil ele não joga nenhum dos 2 jogos. Na Libertadores ele volta lá no Engenhão, mas ainda totalmente você via que ele não estava 100%. E aí no Allianz Parque também contra o Botafogo ele não consegue ajudar muito, né? Mas o Palmeiras só é vice-campeão brasileiro ano passado muito pelo Estevão, né? Porque o campeonato dele foi um absurdo, incluindo aquele gol no Cruzeiro que fez com que o Botafogo adiasse a sua festa, inclusive atrapalhou demais o planejamento do Botafogo para o Mundial, né? Então, a gente precisa pontuar também que o Estevão jogou demais apenas com 17 anos no Brasileirão do ano passado. Agora, só para finalizar aqui nosso primeiro Pelas Alamedas com o brabo Danilo Lavieri, colocar a provável escalação do Palmeiras aqui para domingo. Arena Barueri completamente lotada, né? Entrei hoje para comprar ingressos. Já a hora que abriu para a torcida em geral, parece que. Finalmente. E esse é um outro fenômeno, né, Lavieri? Porque me parece que ficou claro que o sócio avante não gosta de Barueri, não quer Barueri. Tem muito sócio avante que só quer ver jogo no Allianz Parque, porque tinha muito ingresso. A partir do momento que abriu para a torcida geral, que não é sócio torcedor, a coisa evaporou muito rápido, até porque o ingresso estava muito barato, né? Então, fica um ponto de alerta aí para o clube também, porque é isso. Eu entendo a necessidade de valorizar o sócio torcedor, é muito importante, e tem planos muito acessíveis, né? Mas ao mesmo tempo não dá para você menosprezar, ao mesmo tempo que a torcida só cresce, né? A torcida do Palmeiras hoje é a terceira maior do Brasil, então Sim. o clube também tem que entender esse atual momento. Mas enfim, o Everton, Giai, Gomes, Fux e Piquerez, M. Martinez, Rios e Estevão, Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque. Acho que é isso, né, Lavieri? Não deve ter muitas. Talvez o Fux aí, mas não sei se o Murilo já está pronto para retornar.
E talvez o Felipe Anderson aí seja uma outra dúvida, né? O Facundo, talvez ele venha com o Paulinho, mas conhecendo o Abel, acho que é esse o time, né? Eu acho que é por aí. Tem uma chance dele. Ele tem feito trocas assim esporádicas, 2, 3 trocas por jogo, né? Então, agora, considerando o jogo em relação a Libertadores, ele vai voltar o Piquerez e o Vanderlan com certeza. M. Martinez, de repente, ele coloca o Aníbal, não sei. O Rios ficou no banco, entrou no segundo tempo, então eu imagino que ele vai ser titular. Felipe Anderson foi poupado, Facundo Torres não sai de jeito nenhum. E o Vitor Roque, cara, eu acho que em condições naturais ele talvez desse chance para o Flaco. Mas, dado que ele fez 2 gols seguidos e tal, eu acho que ele mantém o Vitor Roque para jogar. Então, eu acho que é bem por aí. E o Palmeiras é o que eu falei no começo da nossa conversa, né? O Palmeiras tem um elenco que consegue rodar, mantém no nível muito alto, né? Isso é muito bom para uma temporada como a do Brasil, né? Que tem os pontos corridos, o mata-mata junto e tal. Então, eu acho que é bem por aí. E com a Arena Barueri lotada, um gramado que o Palmeiras já está acostumado. Espero que não tenha nenhum tipo de desculpa, que o Palmeiras faça um bom jogo. O São Paulo do Zubeldia é mais embaçado do que deveria ser, porque o Zubeldia faz um bom trabalho com as limitações que ele tem no elenco, mas eu vejo o Palmeiras com chance de ganhar, especialmente se souber explorar ali a questão do meio-campo do São Paulo, que tem o Marcos Antônio, que muitas vezes não joga bem, que tem o Alisson, que já está pregado. Eles estão com um problema de meio muito importante. Então é bom que o Palmeiras saiba explorar esse setor aí. Vai ser um jogo chato domingo, não estou esperando que vai ser tão fácil, apesar das odds da Alfa estarem apontando o Palmeiras muito favorito. Antes de dar meu tchau para o Lavieri aqui, falar da nossa principal patrocinadora, que também está nos ajudando muito a realizar esse sonho de cobrir o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Vou colocar aqui na tela rapidinho, ó, as odds para domingo. Palmeiras pagando 1,69, o empate 3,40, o São Paulo 5,60. Claro que essas odds podem mudar até domingo, mas tem todas as opções aqui. Você pode criar sua aposta, tem o placar também, você pode cravar quem do Palmeiras vai fazer gol, os artilheiros, né? Quem que pode fazer gol? O primeiro marcador, Vitor Roque, 5,40, Mikael, Marcos Rocha, enfim, todos os jogadores dos dois times, de ambos os times, você pode apostar em quem vai fazer ou o primeiro gol ou que vai marcar na partida. Cupom Amorim ou cupom Pode Porco, você escolhe. Vou deixar os dois aqui na descrição do vídeo. Para a gente é muito importante se você curte o canal do Pode Porco também. Claro, lembrem-se de apostar com muita responsabilidade, usar aquele dinheirinho que tá parado para você fazer a sua brincadeira, não apostar grandes quantias, né? Ter muito controle para não fazer nenhuma bobagem. Mas é isso, tamo junto, Alfa. E é isso. Querido Lavieri, só te agradecer, parceiro. Que aula. Muito bom o primeiro Pelas Alamedas. Quando você está no papo, sempre é certeza de resenha boa. E vamos tentar criar conteúdo do Pode Porco lá no Mundial, hein? Vamos te contatar para tentar gravar entrevistas lá nos Estados Unidos. Estamos pegando diversos palmeirenses, diversos jornalistas, diversas personalidades que estarão lá nos Estados Unidos, porque a gente vai para trabalhar também, vamos para se divertir também, mas vamos para trabalhar, então vamos criar muito conteúdo lá. E a gente se vê agora, acho que só pela Quinta Avenida ou na Times Square. Ave Maria, segura! Tamo junto, fi. Valeu, mano. Tamo junto. Tá aqui até Nova York. Acho que a gente acabar de se trombar um pouquinho antes, em algum jogo, algum futebol Vou pra eu ganhar de marcar um você pra futebolezinho que eu tô com variar. vontade de te bater também. A chance é 0, meu amigo. Você não consegue. Mas vamos que vamos. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Se inscreve no canal. Sexta-feira tem mais Pelas Alamedas aqui no YouTube. Deixe seu comentário do que você achou. É isso. Avante, palestra e Porco. Valeu!